Atualizações do Botafogo. Você que está acostumado já com esse tipo de vídeo, a gente reúne aqui as principais informações do nosso glorioso no dia. Vamos falar sobre Savarino, Arthur, David Ricardo, vamos falar também sobre Matheus Martins, Barbosa, possíveis jogadores aí que podem voltar para essa partida contra a Laú na terça-feira. Amanhã, estamos aqui na madrugada de domingo para segunda, amanhã tem decisão no estádio Newton Santos pela Libertadores da América, Botafogo e Universidade de Chile. Além disso, vamos falar também sobre uma notícia nova que saiu no dia de ontem. Abner, zagueiro do Juventude. Notícia saiu primeiro lá em Caxias do Sul, depois o Vene Casagrande trouxe algumas informações e eu fui confirmar, conversar com algumas pessoas sobre essa questão do Abner no Botafogo. Fica nesse vídeo, a gente volta logo após a vinheta. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Medeiros. Segunda-feira, dia 26 de maio de 2025, madrugada de domingo para segunda, para você que está chegando ainda nesta madrugada, tá vendo o vídeo agora. Para você que está vendo o vídeo só na manhã de segunda-feira, muito bom dia para você. Vamos falar de Botafogo. Meu nome é Matheus Medeiros, já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Se o botãozinho hypar também estiver aparecendo para você aí, clica nesse botão, ajuda demais o nosso trabalho aqui, beleza? Bom, sem mais enrolações, vamos falar sobre as atualizações importantes do Botafogo. Começar falando sobre uma notícia que eu tinha feito aqui nos últimos vídeos e o que eu estava torcendo muito para acontecer. Savarino está de volta ao Botafogo, ao time do Botafogo, Então, no jogo decisivo de amanhã contra a Universidade de Chile, contaremos com os serviços do nosso camisa 10, do decisivo camisa 10 do Botafogo. Savarino adora esses jogos, Jogos decisivos do ano passado, o Savarino fez gol, deu assistência, impressionante como ele cresce nesses momentos. Então, é um grande reforço para o Botafogo para essa partida desta terça-feira, a volta do Savarino, que treinou nos últimos dias, treinou bem, está apto a voltar. Outro jogador que deve jogar também é o Arthur, ele que resolveu praticamente o jogo contra o Estudiantes na última partida pela Libertadores. Se o Botafogo ainda está vivo na Libertadores, o Arthur tem uma boa parcela nisso, ajudou demais nesse jogo contra o Estudiantes no Newton Santos, fazendo ali aquele gol do 3-2, aquele gol do desafogo ali, aos 40 do segundo tempo, naquela partida que o Botafogo abriu 2-0, tomou um empate, mas conseguiu desempatar no final. Então o Arthur também deve jogar, e aí o Botafogo já resolve duas posições, O Savarino jogando como meia armador, ali, como se fosse um meia ofensivo, segundo atacante, e o Arthur pela ponta direita, assumindo a sua posição na ponta direita. Na ponta esquerda existe a dúvida, porque ele já usou o Jefinho, já usou o Cuiabano, já usou o Natan. O Cuiabano é o atual titular, devido às condições. O Cuiabano está jogando muito bem, fez golaços aí nos últimos jogos também. Então o Cuiabano merecidamente vem jogando nessa posição e deve jogar também nesta terça-feira como titular. Então provavelmente a gente deve ter um setor ofensivo com Savarino, Arthur, Cuiabano e Igor Jesus. Esse deve ser o setor ofensivo do Botafogo. Mas o Matheus Martins também pode jogar nesta partida, O Matheus Martins ainda vai ser reavaliado. Teremos um último treino hoje, nesta segunda-feira. E o Matheus Martins também pode estar à disposição para a partida. E o Matheus Martins joga nessa posição, na ponta esquerda. Tem muita gente ainda que defende o Cuiabano continue, mesmo com a volta do Matheus Martins, mas o Matheus Martins é uma boa opção para o segundo tempo, é uma boa opção não só para entrar na ponta esquerda, mas se precisar dele na ponta direita, ele também é uma boa opção. Então é sempre importante também a volta desses jogadores. Então eu vejo o Matheus Martins como uma boa opção para o Botafogo neste momento aí também da temporada, tá bom? O Barbosa e o David Ricardo também são dúvidas, E o Botafogo vai precisar de pelo menos um dos dois, meus amigos. Um dos dois a gente vai ter que precisar, porque o Botafogo tem o Jair Cunha, mas está faltando um outro zagueiro. Então, para a gente não ter que improvisar um zagueiro,
né? O David Ricardo e o Barbosa precisam voltar. O David Ricardo também vai ser reavaliado. O Barbosa tá parado há mais tempo, então tem a questão do ritmo de jogo também, o Barbosa para voltar assim, né? Então eu acho mais difícil o Barbosa, mas o David Ricardo ainda a gente está na expectativa que ele consiga jogar nesta terça-feira. O David Ricardo que está fazendo uma boa dupla com o Jair Cunha, não está comprometendo, está jogando bem. O David Ricardo, um zagueiro canhoto de muita qualidade. Beleza? Falar em zagueiro, vamos comentar sobre a notícia que saiu aí no finalzinho deste domingo. Essa notícia começou primeiro lá na 0 Hora, um jornal do Rio Grande do Sul, também no site do jornalista Pioneiro, lá de Caxias do Sul, também soltando a notícia. Depois o Vene Casagrande, jornalista do SBT, trouxe também aqui alguns detalhes, né? Provavelmente conversou com o empresário do jogador, né? E trouxe alguns detalhes sobre uma proposta que o Botafogo fez pelo zagueiro Abner, de 21 anos, do Juventude. Você que acompanha aqui as noticiário do Botafogo, você que acompanha aqui o canal do Medeiros, sabe que esse nome não é novo, né? Na primeira janela, o Botafogo também chegou a tentar a contratação desse mesmo zagueiro, Abner. Não conseguiu, né? O jogador continuou no Juventude, renovou com o Juventude, né? Ele é cria do Juventude, ele é cria de Bangu, né? Banguzão, meu parceiro, aqui, cria do meu bairro. Mas fez a carreira dele, futebol tem dessas, né? O jogador teve, apesar de ser aqui do Rio de Janeiro, ele teve aí estourou, né? Digamos assim, no futebol no Juventude. Jogando muito bem, garoto de 20 anos, né? O futebol, você acaba viajando bastante, indo para vários clubes, e foi lá que ele se deu bem, mas ele é cria aqui do Rio de Janeiro, né? Como eu disse. E pelo que eu soube, inclusive, conversando agora há pouco com pessoas, né, próximas ali, eu não sabia disso. Soube que ele é torcedor do Botafogo, né, de criança, assim, é o time que ele torcia, que ele torce, né, porque jogador, quando vira jogador, acaba um pouco isso, né, raras as exceções, igual o Rafael, né, igual outros jogadores que a gente vê aí que continuaram fanáticos, né, jogador quando vira profissional acaba perdendo um pouco isso, é natural, né. O jogador acaba torcendo para ele mesmo, né? Ele vai defender a instituição que ele está defendendo. E é normal, natural, profissional tem que ser assim mesmo, né? Mas é legal saber, né, também que de infância era o time que ele torcia. E assim, conversando com pessoas próximas, realmente, o Botafogo fez proposta pelo Abner, confirmado. Tá? Então tá confirmado por um lado, tá confirmado por outro, é verdade mesmo. Então o Botafogo foi de novo, mais uma vez atrás desse zagueiro. É um jogador que o scout do Botafogo avalia como muito promissor. Os números dele, em qualquer análise que a gente vai olhar nos sites especializados como SofaScore, como Transfermarkt, enfim, nos sites que fazem ali no Footstats, né, análise dos jogadores, a gente vê sempre um jogador com uma velocidade muito boa, né? Um zagueiro rápido, um zagueiro que, apesar das valências defensivas, um zagueiro que tem boas participações ofensivas também, em jogadas aéreas ofensivas, volta e meia faz seu golzinho de cabeça, um zagueiro que tem uma saída de bola muito qualificada. E assim, de zagueiro pelo menos, né, esse ano eu acho que o scout do Botafogo acertou bem, né? Pegou o Jair Cunha do Santos, Jair Cunha fazendo, né, um início muito promissor no Botafogo, jogando bem, e o David Ricardo do Ceará, outro zagueiro que, né, o scout acertou em cheio, na minha opinião. Então, eu já vi até uns comentários assim no Instagram, quando eu soltei a notícia agora há pouco, a galera falando assim, pô, mas zagueiro de Juventude, que isso? Sei que. Sabe que torcedor é assim, né? Torcedor não vai analisar racionalmente. Torcedor vai logo no clichê. O que é o clichê? Acha que tem que pegar zagueiro, né, pela posição do time. Ou seja, tem que pegar zagueiro do Palmeiras, tem que pegar zagueiro do Flamengo, tem que pegar zagueiro do Cruzeiro, né? O scout tá ali para identificar oportunidades. Olhar as valências do jogador, as qualidades do jogador,
além do aspecto geral. E o Jair Cunha veio do Santos. Santos na Série B, na época. O Botafogo pegou o Jair Cunha da Série B. O Botafogo pegou o David Ricardo do Ceará, que estava na Série B. Subiu para a Série A, estava na Série B. E os dois se provaram aí, estão se provando grandes contratações, grandes apostas do Botafogo, né? E o Botafogo já tem o Bastos e o Barbosa, que são dois zagueiros experientes, são dois zagueiros cascudos, né? Então, assim, para zagueiro, eu acho que estamos bem servidos. Esse quinto zagueiro, que é o Abner, eu acho que é até um plus, né? Um adicional aí, mais uma boa opção, jovem, de muita qualidade, promissor, né? 21 anos, como eu já disse aqui. Então, cara, assim, nessa daí eu acho que a gente vai ter que confiar bem no scout, porque eles acertaram outras contratações esse ano de zagueiros, né? Acho que para o setor ofensivo a gente precisa de nomes mais consolidados no momento. Para a zaga, ok. Jovem, promissor, a gente já tem o Bastos e o Barbosa, né? Temos Jair, temos o David. O Abner chega com muita tranquilidade, né? Se ele acertar mesmo, chega com muita tranquilidade. Agora, pro setor ofensivo, acho que a gente vai precisar de nomes mais consolidados, um pouco mais experientes, né? Então é isso. Acho que, sinceramente, é o que eu vejo nesse momento, né? E vamos torcer para dar certo, assim. O que eu soube, assim, conversando, depois que a notícia saiu, comecei a conversar ali, perguntei se era verdade, é verdade mesmo, tem proposta na mesa, as coisas devem acontecer, se tudo der certo, deve acontecer. O Juventude gostou da proposta, o acordo entre o zagueiro e o Botafogo tá tudo ok, né? Já estão se entendendo, então a expectativa é que deve acontecer aí rápido, né? O desfecho dessa negociação. O Botafogo que deve trazer nessa janela 4 a 5 reforços, não mais do que isso. Um zagueiro, ponta direita também que o Botafogo acha que é necessário. Meia ofensivo também o Botafogo acha que é necessário, né? Volante, o Botafogo está sempre de olho em oportunidades no mercado. Apesar de ter perdido a negociação do Wendel, o Botafogo trata volante como uma posição que ele sempre está de olho, mas que não é prioridade. A prioridade é o setor ofensivo, igual eu disse, e um zagueiro. O zagueiro parece já ter encaminhado a situação, que é o Abner. Vamos ficar de olho agora nas outras negociações para o setor ofensivo e com muita expectativa, porque, repito, é onde eu acho que o Botafogo precisa de nomes mais consolidados. Ok? Um abraço, comentem bastante o que vocês acharam do Abner, jovem promissor, na minha opinião, e que eu quero ler a opinião de vocês. Um abraço, gente, até a próxima, valeu!